Fala, nação, tudo bem? Gente, tem certos vídeos, cara, que eu faço que eu não sei nem por onde começar, tá? E esse desse jogo aí contra o Camarões é um deles, tá? É tanta coisa pra falar, tanto rabo pra chutar que eu fico desorientado, sem saber quem eu chuto primeiro. Mas eu vou deixar apenas nessa introdução uma frase que é célebre no mundo do futebol. Se reserva fosse bom, seria titular. Gente, quem assiste meus vídeos aqui é do canal sabe que é uma coisa que eu detesto, cara. Isso no Corinthians, né? É quando vem aquela enxurrada de reserva. Eu já sei que o jogo vai ser uma merda, que provavelmente o Corinthians vai tomar pau e que a gente vai xingar todo mundo. E independente de time ou seleção, reserva é reserva. Reserva é o jogador que sempre está em segundo plano. Se estivesse em primeiro, estaria como titular. O time reserva do Brasil, sinceramente, perde para 80% dos times da primeira divisão do futebol brasileiro, tá? Quando eu falei que eu não conhecia Bruno Guimarães, Bremer, Alex Telles, esses caras, Alexandre, eu nunca ouvi falar na minha vida. Não tenho vergonha disso não. E eu já sei por quê. Porque eles são mais do mesmo. Igual a eles, tem 300 no futebol brasileiro. Vou te dar um exemplo. O Michael, aquele que era do Goiás, que jogou no Flamengo, que tá na Arábia, que ia pro Corinthians. Esse Michael, ele é pior sei lá, que um Bruno Guimarães. Ele é pior do que o Rafinha aí. Embora o Rafinha seja titular, ele é pior que esses caras? Eu acho que não. No futebol brasileiro, eu colocaria aí, sei lá, uma meia dúzia de cara que poderia estar lá. Do nosso time, por exemplo, o Roberto. Acho que o Roberto é pior do que o Pombo lá, o Pombo, o Richarlison. Ele é pior do que o Pedro. Não. Mas enfim, vamos falar do jogo. O time de Camarões, cara, o time de Camarões, eu não estou falando o que eu vou falar de uma forma ofensiva, não me leve a mal. O time do Camarões é time de pedreiro. Tá? Um time de pedreiro, aqueles cara reforçado, cara que bate, né? Muitas vezes na bola. Ou seja, é time de cara que chega junto. Perto desses Maria Moles aí do Brasil, eles vão levar vantagem. O Brasil, obviamente, é muito superior na parte técnica. Mas na parte da porrada, tá? Porque futebol ainda tem isso, ainda faz parte do jogo, porque qualquer hora os caras estão colocando, ao invés de chuteira, sapatilha, tá? É balé. Mas enquanto o futebol for um jogo de homem, de macho, de porrada, isso vai ser levado em conta. Então, Camarões é time de pedreiro, é time de cara que chega quebrando. E os caras, você não vê o Alex Telles lá, chorou aí o segundo tempo inteiro. Eu havia também falado que a jovialidade do Scratch Canarinho era um diferencial. Molecada rápida, molecada que sabe jogar. Eu vou repetir, eles têm técnica. Era um diferencial e que isso poderia levar o Brasil a um título, sim. Por outro lado, essa mesma jovialidade, ela pode ser o ponto fraco do Brasil, no sentido de maturidade, no sentido de personalidade. O chute lá do Vinícius Júnior no jogo contra a Suíça, que ele chega inteiro e chuta tudo errado lá, para mim é muito simbólico. Ou seja, agora eu tenho que fazer o gol. E agora? O que eu faço? Deixa eu chutar para emocional. Então eu vejo que a molecada do Brasil, embora todos atuem na Europa, cara, os caras não têm, parece que não tem a maturidade, a personalidade de envergar a camisa da seleção brasileira. Tá? E vou além. É por isso que, porra, os caras reclamam e tal. É por isso que eu tenho que pagar pau pro Neymar. Esse cara, desde lá do Santos, de 2009, quando ele surge, e quem é corintiano aqui, a maioria provavelmente que esteja assistindo o vídeo, vai lembrar daquele chapéu que ele deu no Chicão, né? Ele com 17, 18 anos, metendo louco lá em cima do Chicão. Ele já mostrava um negócio que, embora eu tenha xingado ele pra cacete aquele dia, mas ele mostrava um negócio, eu não tenho medo. É, é,
ele não tinha medo dessas coisas. Ele mostrava que, tipo, eu sou capaz. Então, até hoje, o Neymar é ainda a nossa estrela principal por conta disso. Além de craque, ele tem personalidade de craque, tá? Ele tem aquele olhar de craque. E eu não vejo isso nos outros jogadores. Eu não vejo isso nos outros jogadores. Nós estamos, nós estamos passando por uma geração, cara, de rabinho de samurai, né? O rapaz lá do rabinho de samurai que ficou chorando o segundo tempo inteiro. Chuteiras cor-de-rosa, dentes de ouro, esse tipo de coisa, cara. Eu fico realmente intrigado com essa seleção, cara. Eu estou começando a ficar intrigado. Já contra a Suíça, embora o time tenha sido o titular, a falta do Neymar foi gigante. Hoje foi pior. Além de não ter o Neymar, nós não tivemos o time titular. A outra coisa que serve, quando serve o time titular, é para você ver se tem alguém ali na reserva que você possa falar, pô, cara, esse cara merece uma chance. Eu só vi dois caras ali que poderiam estar no time titular, tá? Um é o Martinelli e o outro é o Fabinho. Esses dois, sim, eu acho que eles poderiam, se fosse o caso, não seria nada assim, o resto, cara, o resto tá bem aonde está, no banco de reserva. O Anthony, que eu achava que seria o diferencial, rapaz, o cara parece uma enceradeira. Parece uma enceradeira, cara, vai pra cá. O Fred, porra, se botar lá o Maicon, o nosso Maicon lá, tá na mesma. Juliano. Cara, eu fico olhando, cara, eu não vejo diferença nenhuma pra um ou pra outro. O Pedro, que me perde um gol daqueles lá, que no Flamengo ele faz gol tudo que é jeito. Parece que quando o time fica todo errado, todo travado, todo embaraçado, parece que isso passa, a ruindade passa pros outros. Tá? E esse Bruno Guimarães? Aí os caras, Bruno Guimarães, mano, esse cara perdeu uns 15 gols. Eu, na idade dele, fazia pelo menos um dali. Aquele lá que ele estou tudo errado, lá meio de, quase na altura do pé da orelha lá, eu faria aquele gol. Eu faria. Então, meus amigos e minhas amigas, estou temeroso pelo que apresentou a seleção brasileira no time reserva. Ninguém definia nada, ninguém chutava, e quando chutava... fora os jogadores chapinha. Você sabe o que é jogador chapinha? Aqueles que só querem dar de chapa para ver se pega o ângulo e sair nos melhores momentos aí, o melhor gol da Copa e tal. Meu irmão, é de bico, é de canela, é do jeito que der, cara. Só de chapinha não vai, não entra, tá? Para resumir tudo isso daí, eu achei uma bela de uma porcaria, o time não finaliza, é fraco na finalização também. E olha que o titular também não é nessas coisas, o titular é a Rafinha e o Vini Júnior e o Pombo lá, tá? Então, vamos ficar com a barba de molho, tá bom, gente? Então é esse o meu recado. Vamos jogar agora contra a Coreia. Coreia que ganhou aí de Portugal, né? Segunda-feira, às 16 horas, Brasil e Coreia pelas oitavas. Tá bom, gente? Então, é isso. Se vocês gostaram, dá um likezinho aí pra gente. Curta aí, se inscreva no canal. Ajuda o Rogerinho a crescer no YouTube. Tá bom, minha gente? Então, fiquem com Deus. Tchau.